que é o que o Croensus falou, porque que ele acha que a Out-Season foi cancelada, e ele aposta que não vai ter, novamente, os mesmos rallies que tinham em ciclos passados. Então ele fala aqui nessa thread justamente o que a gente conversou aqui no podcast, né? Que agora tem mais de 36 milhões de altcoins, e que todas elas só fizeram o Bitcoin mais forte. Então ele vai então criar uma thread, um fio aqui no Twitter sobre por que ele acha que a Out-Season foi permanentemente cancelada. Então aqui nesse gráfico ele mostra a explosão das altcoins, o quanto muitas foram criadas, principalmente depois de 2021, veio devagarinho ali em 2017, principalmente com a criação de Ethereum, que está aqui na linha cinza, e aí vários outros protocolos aqui que acompanharam esse crescimento, mas a explosão de fato foi em 2021. É interessante relembrar, foi justamente quando lançaram ETFs e começou o papo dos ETFs aqui no Brasil, inclusive cripto, e bancos oferecendo, comprando exchanges, lançando exchanges, começando a se vincular a esse mercado. E era uma época em que Bitcoin era enquadrado dentro dessa categoria cripto. Não sei se você lembra disso, Cacá. Então, se usava muito cripto para ser generalista, incluir Bitcoin. Mas depois de 2022, essa separação começou a acontecer e ficar bem claro que, peraí, Bitcoin não é igual a esse monte de shitcoin aí, não coloca ele no mesmo saco só para validar protocolos piores. Mas desde então, foi isso que aconteceu, essa explosão, né? Então tá aqui um gráfico explicando tudo que a gente comentou aqui ao longo do podcast. Ele traz aqui justamente a dominância do Bitcoin, o que aconteceu nos últimos tempos, que eu já mostrei ali no gráfico anterior. E essa é a parte importante, ele escreve aqui, quando as moedas morrem, quando as altcoins morrem, elas não vão a zero. Elas permanecem num trade ali de market cap entre 10 e 100 mil dólares de market cap. Com 36 milhões de moedas como essas, uma porção significante do mercado cripto, na verdade, está ilíquido. Ou seja, as pessoas compraram, teve aquele pump inicial, mas agora que todo mundo percebeu o que está acontecendo, ninguém quer comprar de novo. Então fica estagnado. Ou seja, fica no mesmo valor de market cap em fiat, e aquilo que eu falei antes, quando precificado em Bitcoin, é que tu percebe a diluição, porque fiat está perdendo valor, e como elas seguem precificadas em fiat, quando tu precifica em Bitcoin, é que tu vê a desmonetização. Deixa eu fazer um comentário, Carol. Também tem o caso de pessoas que compraram essas altcoins anos atrás, esperando que elas subissem, e aí, eventualmente, até pode ter subido, e caiu, e aí agora a galera tá com essas bags, né, cheios dessas shitcoins, perdendo dinheiro, e aí não sabem o que fazem com isso, e tá lá esquecido, porque se vender, vende no preju. Então, tem muita gente que tá com essas shitcoins paradas na carteira, esperando que talvez, quem sabe, chulhando, né, que a gente falou, chulhando ali, quem sabe que volte a subir para vender, pelo menos, no 0 a 0. Sim, total. E aí tem duas categorias dentro dessa que tu comentou, né? Então tem as pessoas que compraram, então chuleando que suba para elas venderem, e tem os criadores desses protocolos que estão pumpzinho para eles despejarem na cabeça do varejo. E é por isso que cai cada vez mais, porque são essas duas forças, quem tá entupido de shitcoin com as suas bags, que não consegue se livrar delas, porque na verdade comprou para ter lucro em fiat e acaba tendo prejuízo precificado em Bitcoin, e tem os fundadores que, tipo, criaram isso para enriquecer as custas dos usuários do protocolo, né? Então, seja por um ou por outro, é por isso que acontece essa liquidação geral ao longo do tempo, vai perdendo valor. Aí ele explica daí os conceitos do Bitcoin, né? Isso acontece por 3 motivos, porque que Bitcoin já venceu. O primeiro é que Bitcoin é escassez digital e é um fenômeno que acontece só uma vez. E ele coloca aqui um gráfico explicando isso, né? Em laranja é a invenção da escassez digital, e em cinza as cópias de escassez digital. Porque, na verdade, não tem como tu copiar isso. Tem 36 milhões e crescendo ao longo do tempo, mas nenhuma consegue, de fato, copiar o Bitcoin original. O segundo motivo é que o dinheiro é o que faz crescer qualquer efeito de rede. E qualquer efeito de rede, qualquer dinheiro tende a um só, que é aquilo que eu falei, né? The winner takes it all. Aí ele pergunta, ele põe aqui, pergunte para 100 estranhos desconhecidos na rua, qual desses círculos você acha que vai eventualmente ganhar? Na teoria dos jogos, existe um shilling point, um ponto de virada, né? E Bitcoin é esse ponto de virada. Então ele coloca aqui, de novo, a invenção da escassez digital, que é o Bitcoin, e as cópias, e principalmente para anotar os top 3 em valuations que aparecem na escala, né? Os top 3 nem conseguem ser
metade ou 1/3 do tamanho que Bitcoin tem, que é o que a gente falou antes. Por mais que elas cresçam no primeiro momento, elas não atingem tamanho suficiente e acabam sendo desmonetizadas. É como um balão que é enchido e depois solta o bocal ali, todo o ar se esvai. Então, é justamente um movimento de inflação sem sustentação, né? Inflação de ar, ou inflação de valor sem propriedades monetárias. Enfim, propriedades monetárias, porque é uma rede financeira, precisa ter propriedades monetárias. Qualquer pessoa que diga que tal rede é útil porque ela permite smart contracts, ela está, na verdade, não olhando para a inovação que Bitcoin é, para a inovação por trás de tudo isso. A real inovação é a descentralização do sistema financeiro, e se tu vai criar uma rede financeira, um sistema financeiro, tem que ter propriedades monetárias. Senão tá só enxugando gelo, né? Literalmente, o gelo Fiat. Se não for descentralizado e tiver propriedades monetárias sólidas, é uma empresa e não vai ter como competir com um protocolo que é um ouro digital. O ouro, enfim, não tem uma empresa que cria o ouro. É uma commodity criada na natureza que pegou o valor pelas suas propriedades monetárias. Bitcoin é a mesma coisa, é um ouro digital. Agora, qualquer outro protocolo é um produto de uma empresa. E isso não tem propriedades monetárias. Na verdade, como se fossem ações de uma empresa. Só não paga dividendos, mas que foi distorcido para que as pessoas, para fazer um alfinetiscando, no fim das contas, para dizer que é tão promissor quanto o Bitcoin, ou mais. E a gente tem ouvido isso há tanto tempo, né? Enfim. E o terceiro ponto é da competição. E ele escreve aqui: toda altcoin enfrenta um paradoxo impossível. Ele escreve aqui, então, que The Crypto Catch-22, que você não consegue capturar o Bitcoin, alcançar ele, porque sem uma liderança, sem um time, sem um orçamento de marketing, tu nunca vai conseguir correr mais rápido que Bitcoin. E com uma liderança, um time, um orçamento de marketing, você é uma empresa centralizada, incapaz de competir com o Bitcoin, que é um protocolo descentralizado. Então é um círculo vicioso de centralização dentro dos incentivos Fiat. Porque, observa, todos os fundadores seguem lá, o Hoskinson da Cardano, o Vitalik de Ethereum, galera de XRP, todos seguem de alguma forma liderando aquele time, tentando acelerar processos. E quando isso acontece, é uma empresa e não um protocolo descentralizado, open source, de voluntários que estão ali tentando, de alguma forma, melhorar o protocolo, mas que nessa tentativa muitas ideias não são adotadas. Só é adotado o que entra em consenso. E essa semana eu ouvi uma coisa que até eu queria comentar, que tipo, o Bitcoin é lento para mudar. Bitcoin tem sido lento para mudar, mas se houver consenso, ele pode mudar rápido. A grande questão é o consenso, as pessoas concordarem com aquela mudança. Se for uma ideia estapafúrdia, ela vai ser digerida, debatida, até que faça sentido para a rede mudar. Se não fizer, não vai ser adotada nunca. Então, não é que as mudanças são lentas, é que tem que ter consenso. Se a rede não concordar, não vai mudar nem rápido nem lento. Então, não é uma questão de velocidade, é uma questão da rede, do efeito de rede, tolerar aquela mudança que está sendo proposta. Enfim, coloca um vídeo dele, e é por isso que ele acha que a out-season não vai acontecer.